E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Antes disso, gostaria de convidá-los a visitarem meus dois parceiros, que também estão fazendo vídeo de novels. Os links estarão no comentário fixado. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. À primeira vista, os Quaggoas eram demi-humanos, bípedes, que pareciam toupeiras. Eles tinham cerca de 140 centímetros de altura, e pesavam cerca de 70 quilos, em média, e tinha compleição atarracadas, mas poderosas. Eles eram, predominantemente, marrons escuros, com preto e marrom, sendo menos comuns. Cores especiais como azul ou rubro, aparentemente, denotavam um indivíduo com algum poder. Eles viviam em lugares onde a luz não podia penetrar, mas sua visão era mais aguçada que a dos seres humanos. Seu nível de tecnologia era baixo, aparentemente, não era inferior ao dos Lizardmen. Eles não podiam fabricar armaduras ou armas, provavelmente porque seus próprios corpos, suas garras e pelos, eram superiores aos equipamentos de guerra, abaixo da média. O pelo que cobria seus corpos inteiros era tão duro quanto uma armadura de metal, e podia defletir golpes de armas de metal. A pele ficava mais dura se eles se alimentassem de metais raros em sua juventude. Pode-se dizer, sua resistência a danos, pela cor do pelo. Do ponto de vista de um jogador de Yggdrasil, pode-se dizer que eles, provavelmente possuíam, uma habilidade racial, relacionada à resistência a danos. Neste caso, o dano de armas de metal. A questão agora era, o quão resistente a armas de metal eles eram. Era improvável que sua resistência a danos fosse quebrada ao ponto de imunidade completa, mas ainda assim, uma investigação seria justificável. Então havia suas garras, como as de tatus e tamanduás, que podiam até perfurar aço. Aura falou, esses caras, acho que encontramos vestígios deles na cidade. Gondo parou de repente, e virou-se para encarar Aura. O que você disse? Este lugar virou o ninho deles agora. Vai ficar como aquele lugar. Aura falou, aquele lugar. Bem, não parece que eles tenham residido aqui. Eu acho que eles, provavelmente, vieram como batedores. Ainda assim, já que abandonaram este lugar, por que não destruí-lo? Gondo falou, isso é verdade, mas não pretendemos abandonar este lugar para sempre. Uma vez que nossos exércitos estejam prontos, pretendemos conquistá-lo de volta. Como você pode ver, há muito minério aqui, como no lugar onde eu estava cavando agora há pouco. Aura falou. Os dois caminharam em silêncio. As lacunas nas conversas eram comuns, e, se não preenchessem rapidamente o espaço com um novo tópico, o diálogo terminaria. Ainz julgou que eles haviam perguntado tudo o que poderia ser perguntado, e decidiu se mostrar. Talvez seja melhor contar ao Gondo sobre ele, antes de sair dos túneis, e ver os Undeads. Então, é hora de eu me apresentar. Ainz disse isso, mas graças à magia Perfectum Knoable, que ainda estava em vigor, sua voz não alcançou os dois. Sentindo-se um pouco envergonhado, Ainz dissipou a magia. Talvez Gondo sentisse a presença de Ainz atrás de Aura, mas ele se virou, e seus olhos se arregalaram em pires. Sua expressão sofreu uma surpreendente e complexa série de mudanças. Perplexidade, choque, terror, confusão, e depois. Gondo gritou. Ainz se perguntou se ele havia feito um som que poderia tê-lo perturbado, mas Gondo agarrou a mão de Aura com força. Gondo falou, Mons, fuja. Rápido, fuja para longe. No entanto, Aura conhecia a pessoa que aparecera, e não tinha motivos para correr. Gondo falou, vamos, apresse-se, e corra. Gondo não conseguia se mexer, como se tivesse sido acorrentado a uma grande pedra. Gondo falou, me sinto tão pesado. O que está errado? Aconteceu alguma coisa comigo? Não tenha medo, Gondo. Quando Ainz falou, o rosto assustado de Gondo se contraiu. Gondo falou, como você sabe meu nome? Você viu através de mim, ou foi magia? Eu deveria ter usado aquela máscara, pensou Ainz. Então, ele falou com calma, para não deixar Gondo ainda mais agitado. Acalme-se. Eu simplesmente ouvi a sua conversa.
Eu sou o rei feiticeiro, Ainz Algon, governante do reino feiticeiro. O rosto de Gondo sofreu outra série de mudanças, e desta vez, os olhos de Gondo cintilaram, entre Aura e Ainz. Gondo falou: o reino feiticeiro. O reino feiticeiro não é uma nação de elfos negros. Ainz falou: não. É um país de várias espécies, que me reconhecem como rei. Gondo falou: sério? Havia apenas desconfiança e suspeita nos olhos de Gondo. Seu tom era tenso e cheio de apreensão. Gondo falou: um dos undeads. Então, isso não é uma máscara. Você quer dizer, aqueles undeads, aqueles seres que odeiam e abatem os vivos. Aura falou: é exatamente como a Insama disse. Ele não estava mentindo. Eu sou uma elfa negra, e a história sobre o Lizardman vindo para cá também foi verdade. A Insama está comigo, desde que te conheci, sabia. Como eu disse, eu não vim sozinha. Gondo falou: eu pensei que meus ouvidos me enganaram, mas... Gondo resmungou para si mesmo, e depois respirou fundo, várias vezes, antes de colocar uma expressão determinada no rosto, e perguntar: poderia ser que Vossa Majestade, posso usar esse termo? Vossa Majestade, anteriormente era um elfo negro. Essa foi uma pergunta inesperada. A resposta correta era que provavelmente ele era um undead de origem humana. Ainz fez uma breve pausa para considerar sua resposta, e então respondeu, de acordo com suas previsões: não, eu sou uma criatura undead, nascida naturalmente. Embora eu não saiba se esse é o termo certo para usar. Bem, não há necessidade de ter medo. Humanos, dwarfs e elfos, todos têm bons e maus membros de suas espécies, certo? Da mesma forma, há undeads que odeiam os vivos, e aqueles que procuram relações amigáveis com eles. Naturalmente, eu pertenço ao último grupo. Gondo falou: mas undeads amigáveis, isso é tão impensável quanto demônios compassivos. Não posso negar que faz sentido. Ainz pensou, enquanto dava de ombros. Ainz falou: mesmo, eu sei de um anjo que caiu na escuridão, e um demônio que aspirava a luz. O demônio em questão era um NPC em Yggdrasil, chamado Mefistófeles. Ele era um personagem que era famoso por jorrar frases tsunderes para seres de alinhamento positivo. Ele parecia assustador, mas era surpreendentemente amigável e lógico, e ele distribuía missões que variavam de trivial a alto nível, o que o tornava quase tão popular quanto as crias negras. Gondo falou: pensar que essas coisas realmente existiram. Ainz encolheu os ombros para Gondo, agora em choque. Ainz falou: eu entendo sua cautela. No entanto, só peço que você se lembre disso. Eu não tenho intenção de prejudicar você. Solte-o, Aura. Aura falou: sim, Ainz-sama. No meio dessa apresentação, quem segurava a mão um do outro havia mudado de Gondo para Aura, e, naturalmente, suas intenções para isso eram exatamente opostas uma à outra. Gondo recuou a certa distância, uma vez que Aura o soltou, mas ele não parecia estar fugindo. Um movimento muito racional. Ainz refletiu. Um passo em falso poderia ter levado Gondo a fazer a escolha emocional de fugir. Isso não teria terminado bem para ele. No entanto, no estado atual de Gondo, ele agora estava qualificado como alguém aberto a negociações. Ainz falou: então, vamos começar de novo. Eu entendo sua cautela, mas nós, não temos intenção de prejudicá-lo. Em vez disso, gostaríamos de ser seus amigos. Gondo não respondeu. Como esperado, ele ainda estava espiando Ainz, com a dúvida escrita em todo o seu rosto. Ainz falou: em particular, minha nação gostaria de assinar um tratado de amizade com o reino do Adv. Portanto, não temos intenção de prejudicar os cidadãos do Advs. Gondo falou: e o que você quer dizer com um tratado de amizade? Ainz falou: perdoe-me. É melhor não mencionar os problemas de nível nacional para um indivíduo que não pode representar uma nação, não acha? Gondo falou: isso mesmo. Não, quero dizer, é como você diz. Ainz falou: não se preocupe. Estou bem com o uso de ambas as frases. Lidar com alguém que tropeça em suas palavras é cansativo. A resposta relaxada de Ainz atraiu o primeiro sorriso amargo de Gondo desde que se conheceram. Gondo falou: muito obrigado, Vossa Majestade.
E se as palavras desta menina, esta jovem senhorita, forem verdade, então, é correto dizer que você veio a esta cidade para esse propósito. Ainz falou, de fato, exatamente como diz. Mas Gondo, por que não saímos do túnel primeiro? Conversar com o Lizardman, que veio conosco, pode ser uma boa ideia. Você já ouviu falar dele antes, não é? Além disso, gostaria de discutir a questão dos Quagoas com você. Gondo estreitou os olhos para Aura. Aura sorriu, como se quisesse dizer: quem é o? Gondo falou: bem, parece que esta pequena senhorita tem muita confiança em você. E está claro que você não é um dead comum. Gondo caminhou diante deles, enquanto Aura e Ainz o seguiram pelo túnel. Ainz falou: isso mesmo, posso fazer uma pergunta? O que seria? Respondeu Gondo, olhando para Ainz. Ainz falou: eu gostaria de saber mais sobre os caracteres rúnicos e o ofício relacionado a eles. A testa de Gondo ficou enrugada e as sobrancelhas se apertaram em declives íngremes. Gondo falou: o que você quer saber sobre runas? O que há para perguntar? A infelicidade era claramente audível na voz de Gondo. Até recentemente, Ainz podia sentir confusão e medo enquanto falava com ele, mas não havia raiva. Em outras palavras, o rancor de Gondo foi inteiramente devido a essa pergunta simples. Ele se lembrava de uma lembrança ruim sobre runas, ou isso era algum tipo de segredo que não poderia ser revelado a não-dwarfs. Ainz hesitou. Eu deveria continuar perguntando. Gondo foi o primeiro dwarf que ele encontrou. Incomodá-lo não era sábio. No entanto, se ele pudesse aprender a fonte da raiva, isso poderia ser benéfico ao negociar com o reino Dwarf. É claro que isso pressupunha que a raiva de Gondo não provinha de uma razão pessoal. Ainz considerou calmamente se ele precisaria eliminar Gondo ao compartilhar o que sabia sobre as runas. Com certeza, a maior parte deste conhecimento veio das tagarelices de Tábulas Maragdina. A verdade é que ele não sabia muito. Ele sabia quantos caracteres diferentes havia, e que eles eram uma forma de escrever, mas apenas isso. Ele mal se lembrava dos significados individuais de cada caractere, então, ele teve que fazer uma descrição rasa. Em contraste a isso, uma mudança dramática ocorreu em Gondo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.